Olá maltinha e bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal. Hoje trago um vídeo muito exciting que eu ando a procrastinar filmar desde o início do ano porque as condições aqui em casa, barulho, luz, não são as mais favoráveis para filmar vídeos para o YouTube. Provavelmente já repararam que estou num cenário diferente, estou no meu quarto em casa dos meus pais, com a minha maravilhosa estante aqui atrás de mim. E estamos numa zona mais rural, vai haver barulho de carros a passar, vai haver barulho de cães a ladrar, portanto vamos só lidar com essa situação. Vou-vos mostrar a minha TBR de 2024 e sim, já estamos em fevereiro, eu já li 2 livros este ano, estou agora a ler o 3º, mas eu acho que faz sentido na mesma falar-vos sobre a minha TBR. E vamos aqui reorganizar a minha estante porque eu tenho acumulado vários livros e eles estão muito desarrumados, estão uns por cima dos outros e eu gosto de os coordenar por cores, acho que fica lindíssimo. E pronto, é isso que vamos fazer. Eu tenho alguns livros no Porto que não os trouxe para aqui, falha minha, porque eu gosto de ter as minhas coisas organizadas e traz-me uma certa paz saber que tenho todos os meus livros reunidos num sítio. Pronto, eu tenho realmente alguns livros no Porto, tenho para uns 5 ou 6, fui lendo enquanto estava por lá e que acabei por deixá-los lá e não os trouxe. O que eu vou fazer é no próximo fim de semana trazê-los para cá e tentar organizá-los, arrumá-los novamente na estante depois da organização que eu vou fazer hoje. Entretanto, já esvaziei aqui a minha estante com os livros que eu quero ler em 2024, tenho-os aqui todos ao meu lado. Eu vou começar por falar dos livros que vão ser releituras, que eu quero reler, e tenho estes 4 livros. O primeiro livro que eu quero reler é A Viagem de Theo. Eu li este livro, pai, em 2015. Na altura a minha tia emprestou-me uma cópia dela e eu li, mas recentemente adquiri este livro na Vinted por um preço muito simpático. Depois tenho o Ornament and Crime do Aldous Floss, que eu também li em 2019. Sinto que é um livro que eu gostaria de ler agora com o conhecimento que adquiri nestes últimos anos, também da minha área profissional, etc. E na mesma linha de pensamento tenho outros 2 sobre design, o Design as Art do Bruno Munari e o Design que o Design não vê. E eu li estes 2 livros também na mesma altura que li o Ornament and Crime, mas eu não me lembro muito bem do que é que eles falam. Já foi há alguns anos e eu sinto que o meu pensamento crítico não estava tão desenvolvido na altura e estava só a ler por ler. Então são 2 livros que eu quero reler para interiorizar melhor as ideias e o que eles falam. E acho que me vão ser super úteis na minha área do design, portanto estou muito entusiasmada para reler estes 3 também, que são sobre design, arquitetura. Em termos de livros que eu quero ler pela primeira vez, tenho aqui alguns, isto é uma coleção que eu vou fazendo ao longo dos tempos. Vou começar pelos livros que eu efetivamente já li este ano. Comecei por ler The Unbearable Lightness of Being, do Milan Kundera. Terminei de ler o livro antes de ontem e hoje quero ver se vejo o filme que fizeram, a adaptação de cinema desta história. Eu gostei muito, foi assim um romance ficção, passa em Praga, 1968, portanto assim um clima político tenso e acompanha a história de 4 personagens principais, 2 homens e 2 mulheres, e as suas vidas, os seus pensamentos, estes cães, I'm so sorry. Gostei muito de ler este livro e sim, eu ponho sticky notes e eu sublinho os meus livros. Depois li também um livro mais pequenino, Manual para Arquiteto. Foi um livro super sucinto, muito objetivo, quase todo por tópicos e que está no Porto, portanto não o tenho aqui, mas é esta a capa. É um livro que se lê super rápido e dá para ficar com uma visão geral do trabalho do arquiteto em Portugal neste momento. Eu acho que é um livro que até está bastante atualizado e fala muito da parte burocrática que por vezes não associamos à arquitetura,
mas fala muito dessa parte da legislação, da burocracia, das licenças, desse mundo que é paralelo ao mundo criativo e abstrato e conceptual, mas que também existe e que também é muito importante. Outro livro que também vou ler este ano e que comecei a ler hoje é A Dimensão Oculta. Este é um livro que na verdade foi recomendado por uma professora minha, pela minha orientadora, para ler no contexto da tese. Acho que é um livro que pode fazer sentido. Eu ainda só estou nas primeiras páginas, mas até agora estou a gostar. Acho que vai abordar temas interessantes sobre a dimensão de como as diferentes culturas e os diferentes povos pensam de maneira diferente e habitam o seu espaço de maneira diferente. Pronto, eu estou bastante curiosa para ler este livro porque ainda só li um bocadinho e quero ver para onde é que ele me leva, e agora vou passar aos livros que eu efetivamente quero ler durante este ano. Se eu vou ler todos, não sei, provavelmente não. Eu tenho lido uma média de 12, 13, 14 livros por ano, dá mais ou menos um livro por mês, e acho que é um bom ritmo de leitura para mim, pessoalmente, que funciona e que me deixa aproveitar os livros a 100%. Estes 3 livros que a minha mãe me comprou numa viagem que ela fez não são bem livros de leitura, são livros de consulta, de inspiração, mas a verdade é que eu ainda não tive tempo ou ainda não me dediquei a olhá-los profundamente e a passar as páginas com cuidado e ler algumas partes. Por isso, isto é algo que eu quero fazer este ano, não pode passar. Tenho que olhar para estes livros com atenção, e são livros sobre design de interiores, arquitetura ou design. Este é o Living with Wood, temos um Smart Apartments e um Compact Houses. São livros que... Wait, eu conheço este projeto? Eu conheço este projeto, eu já vi um vídeo no YouTube sobre ele. Wait a second! Nook Architects. Que engraçado! Eu claramente tenho que olhar para estes livros com atenção e consumi-los, porque está aqui muito material que me é interessante. Depois tenho um outro que a minha mãe também me trouxe dessa viagem, o que é Design de Interiores. Eu já comecei a ler este livro, mas eu quero lê-lo de fio a pavio durante este ano. E é um livro que também tem muitas imagens, muitas plantas, projetos, ideias, mas eu quero lê-lo com mais atenção e não apenas folhear as páginas. Depois tenho Privacy and Publicity, Modern Architecture as Mass Media. Claramente que eu já tinha feito planos para ler este livro e deixei aqui o tab com as sticky notes a combinar com as cores da capa. Pronto, é mais um dos livros que eu comprei para aí em setembro ou em outubro, que iria de encontro ao tema da minha tese, mas entretanto o tema mudou. Mas não deixa de ser um livro interessante que eu quero ler agora nos próximos meses. Tenho o Art as Therapy, que eu comprei no Rijksmuseum, portanto foi uma souvenir da viagem. Também tem várias imagens, vários exemplos, a cores, que é very much appreciated, portanto também está na minha TBR à espera para ser lido. A Arte do Pensamento Criativo, que é um livro que a minha mãe me comprou, mais uma vez, a minha mãe comprou-me alguns livros. Este livro está há muitos anos na minha estante e eu simplesmente nunca peguei nele. E ele é mesmo um livro para ler, de fio a pavio. Não sei muito sobre o livro, mas quero efetivamente lê-lo. Insustentável Arquitetura foi mais um livro que a minha mãe me comprou há alguns tempos e eu nunca peguei nele, portanto este ano quero pegar. Não faço ideia do que fala, para além de ter esta imagem e do título, mas eu gosto disto, eu gosto de pegar em livros sem saber muito do que é que eles falam e assim sou tipo surpreendida de todas as formas. Depois tenho 2 livros que estão na minha TBR desde 2021, que foi quando eu os comprei. Estes 2 livros comprei quando fui a Istambul com amigos e eles foram super baratos. Eu acho que dei 3 euros pelos 2. Temos o 1984, que eu acho que é uma leitura obrigatória e eu já devia de ter lido. Eu tenho muita vontade de ler este livro porque acho que faz todo o sentido lê-lo neste momento e apesar de nunca o ter lido, eu recomendo, porque toda a gente recomenda. E depois tenho The Turn of the Screw, que é um livro mesmo muito pequenino e às vezes eu gosto de guardar estes livros mais pequeninos para viagens de autocarro ou de comboio ou para quando vou viajar, porque eles são tão compactos e tão pequeninos e pronto, são capazes de me ocupar durante várias horas. Então às vezes eu procrastino um bocadinho a leitura destes livros mais pequenos, porque penso, mas se eu viajar, entretanto, levo estes. Mas isso nunca acontece.
The Penguin Book of Dutch Short Stories. Eu vi este livro em Utrecht, penso eu, quando viajei para os Países Baixos e fiquei com muita vontade de descobrir mais da história deles, do povo, do país. Então achei que este livro era uma ótima aquisição. Entretanto, comprei-o e nunca peguei nele, portanto está na minha TBR. Depois, como não podia faltar, tenho aqui a minha coleção de exploração polar, não é? Se vocês não me conhecem ou não sabem, eu tenho uma certa obsessão pela Antártida e pelo Ártico e pela época dos descobrimentos dos polos. Portanto, tenho aqui o South The Endurance Expedition do Ernest Shackleton e tenho também Shackleton, a sua biografia pelo Roland Huntford. Eu gosto muito deste autor, eu já tenho outros 2 livros que estão aqui algures do Nansen e do Scotty do Amundsen, que foram outros aventureiros que se aventuraram pelos polos. Então tenho aqui estes 2 livros sobre o Shackleton, que foi um aventureiro explorador britânico e quero saber mais sobre a história dele porque ele foi dos principais. Depois tenho O Ano do Pensamento Mágico da Joan Didion. Este livro é da minha mãe, estava na estante da minha mãe e eu capturei-o aqui para a minha estante. É de capa dura. Eu não adoro livros de capa dura, eu sou uma paperback girl all the way. Eu queria muito ler este livro e ele estava aqui em casa, portanto não valia a pena estar a comprar a minha própria cópia. Se eu amar este livro, posso ponderar comprar a minha própria cópia. Depois tenho aqui um outro livro que é a biografia da Maria Montessori. Eu ano passado no meu mestrado fiz um trabalho que envolvia o método Montessori. É um tema que eu também me interesso muito e pessoalmente gosto muito dessa abordagem educativa. Se não sabem quem foi a Maria Montessori, ela foi a impulsionadora, foi a criadora do método Montessori, que é um método não tradicional de educação das crianças. Eu gosto muito de refletir sobre isso. Acho que estas novas gerações agora estão a fazer algumas coisas erradas simplesmente pela falta de pensamento crítico, mas let's not get into that too much. Eu li A Criança Montessori dos 0 aos 3 anos o ano passado e usei esse livro para fazer o meu trabalho o ano passado para a escola e a minha mãe compra muitos livros. A minha mãe comprou-me este livro aqui para complementar esta minha investigação sobre a Maria Montessori. E por fim, eu tenho um livro que eu não vou ler porque eu ainda não consigo ler. Bare Enatil. Este livro está em norueguês. Portanto, eu tenho aqui livros em português, tenho livros em inglês e tenho um livro em norueguês. Este livro é de uma influencer, I would say, norueguesa, que eu sigo há muito tempo. Eu ando a aprender norueguês, já falo assim coisas muito básicas. O meu objetivo para o futuro, não é bem para este ano, mas é para o futuro, é conseguir ler este livro de fio a pavio e perceber o contexto e a história. Não é um objetivo para 2024 porque isto é um pouco irrealista, mas é um objetivo. E pronto, esta foi a minha TBR para 2024, são todos os livros que eu gostaria de ler este ano. Eu não sei se vai concretizar ou não, mas para já tenho aqui alguns livros que quero muito ler e reler. Vou focar neles e não em comprar novos livros para a minha TBR. Neste momento vou tirar todos os livros daqui e vou reorganizá-los de uma maneira que eu acho mais agradável e eu quero muito organizar por cor porque pessoalmente faz-me muito sentido organizar os meus livros por cores porque eu sou uma pessoa muito visual e às vezes é mais fácil lembrar-me da cor da capa do livro do que do título ou do autor, portanto para mim faz mais sentido organizá-los por cores e eu acho que fica mais bonito, portanto é o que eu vou fazer. Tenho algum espaço limitado e não sei se aparece no vídeo, mas eu tenho mais uma prateleira ali em cima, onde estão algumas revistas e umas coroas de flores. Eu acho que também vou usar aquele espaço lá em cima para organizar alguns livros. Portanto, let's go!
os meus livros mais altos, que não estão bem organizados por cores, mas estão os mais altos. Depois estão os pretos, os branquinhos, mas depois aqui em cima não sei se adoro e não sei o que fazer porque estou a ficar com demasiados livros e pouco espaço. Acho que vou ter que abrir este de cima. A minha Minnie e o meu Mickey da Disneyland. Eu gosto da ideia de, na minha estante, ter ao mesmo tempo objetos de coleção, e eu tenho alguns, e eu gosto muito da minha Minnie e do meu Mickey, e eu sei que são peluches, e eu sei que tenho 24 anos, mas são uma recordação da viagem à Disney. E eu quero mantê-los na minha estante. Eu penso que já estou a gostar mais de toda a vibe que está aqui a acontecer, mas agora tenho alguns livros perdidos que não cabem junto das suas cores, nem têm propriamente cores, são maioritariamente livros verdes, mas pronto, eu vou metê-los todos aqui e a estante é um work in progress, não é? Para o próximo fim de semana, quando eu trouxer os livros, que são para aí uns 5 ou 6, que estão no Porto, onde é que eu os vou colocar, não é? Eu sei que no Porto eu tenho pelo menos 2 livros que são amarelos e que ainda são grandinhos e já não vão caber aqui na parte dos amarelos. That's it. Para já gosto do resultado final. Acho que demorei um bocadinho a gostar desta terceira prateleira, mas agora estou convencida. Para já vai ficar assim e tenho agora os meus objetos de coleção. Tenho aqui o meu duende, as casinhas de Amsterdão, o ursinho. Não sei bem onde é que os vou deixar, mas acho que para já vou arrumá-los na parte de baixo da estante, que é onde eu guardo cenas muito random e tem espaço.